Bom dia, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. A paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem. Vamos aqui, pessoal, nesse vídeo, conhecermos a história, do profeta Jonas. Vocês devem estar se perguntando, quem não conhece, por que eu botei esse título, O Sinal do Profeta Jonas. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 4, onde diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal senão o do profeta Jonas. Perdão, pessoal, eu li errado aqui. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Aqui, Jesus Cristo está sendo questionado pelos judeus da época, das seitas, dos fariseus, dos saduceus, e de pessoas não crentes, pessoas que não criam nele. Pessoas que duvidavam que ele fosse o Filho de Deus. Pessoas que duvidavam até que ele fosse do bem, que ele fosse um profeta. E pediam-lhe sinais. Só que Jesus já tinha curado mortos, Jesus tinha visto maravilhas naquele povo. Jesus tinha curado cego. Jesus tinha feito milagres em milagres ao ponto de multidões e multidões o seguirem. E vem esse grupo lá, possivelmente da elite lá dos judeus, questioná-lo e pedir um sinal, E Jesus falou: uma geração má e adúltera, uma geração incrédula. Por quê? Por mais que Jesus fizesse milagres, eles não iam crer. Até porque estava profetizado que Deus endureceria os corações, para que com os olhos não vissem e com os ouvidos não ouvissem. Amém, pessoal? Então, por isso, Jesus fala do profeta Jonas. E nós vamos, então, conhecer a história do profeta Jonas. O que aconteceu com esse homem de Deus, o porquê aconteceu e qual é a mensagem que nós vamos estar aqui extraindo aqui, da palavra de Deus, da mensagem de Deus. Amém? O profeta Jonas, lá no Antigo Testamento, o livro dele tem 4 capítulos. No primeiro, perdão, pessoal, diz assim: a vocação de Jonas é a sua fuga e o seu castigo. No capítulo 1, nós vemos o chamado de Jonas. Então Deus dá uma ordem para Jonas e diz assim, no versículo 2: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Deus está dando uma ordem para Jonas. Deus está o chamando para uma missão. O pecado dessa cidade de Nínive foi possivelmente parecido com... a Bíblia não fala exatamente qual o pecado. Eram pecados, que chegou ao ponto de Deus querer destruir essa cidade, como aconteceu com Sodoma e Gomorra e com outras cidades também, As mais famosas são Sodoma e Gomorra. Então Deus levanta um homem, levanta um profeta para que fosse lá adverti-los. Ora, se Deus está enviando um profeta, se Deus está enviando um homem de Deus lá, é porque Deus tinha a intenção que aqueles homens se arrependessem dos seus maus caminhos. Porque a Bíblia diz que Deus fala que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, se Deus tivesse
prazer na morte do ímpio, ele não enviaria Jesus, seu próprio filho, para ser sacrificado para salvar a humanidade, para todo aquele que crê. Amém? Então Deus nunca teve, Deus não tem e Deus nunca terá prazer na morte de um pecador. Seja o pecado que esse homem cometer, essa mulher cometer, esse jovem cometer, esse idoso cometer. Deus não tem prazer. Deus quer que todos sejam salvos. Mas, infelizmente, o homem, como eu já falei aqui, ele é um ser consciente. Ele é um ser ciente, né? Um ser que tem consciência das coisas. E ele tem o livre-arbítrio. Ele tem a faculdade de poder escolher. Nós não somos robô. Deus não criou o homem como o homem criou um robô, uma máquina ali. Deus criou o quê? Um homem, a sua imagem, semelhança, né? Um ser que tem consciência de si mesmo e do que está ao seu redor. Diferente dos animais. Amém? Uma vaca, ela sabe que ela existe, que ela sabe? Não. Ela é movida por instinto. O instinto da fome, da sede, da procriação, da sobrevivência. Assim como todos os outros animais. Alguns com instintos mais elevados que outros, né? Que os cientistas chamam de inteligência. É um tipo de inteligência também, lógico. Mas não são seres que têm ciência de si mesmos. Diferente do homem, né? Então, pessoal, voltando aqui ao estudo da palavra do Senhor, nós vemos que o profeta Jonas, ele recebe uma missão. No versículo 3, diz assim: Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que iria para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então o profeta Jonas, numa loucura, né, a princípio a gente não entende o porquê dele estar fugindo. Poderia ser por medo de ser morto lá na cidade de Nínive, né? Depois nós vamos ver a alegação dele, lá no final, o que ele fala, por que ele fugiu. Então ele embarca no navio, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então, não adianta. Como é que a gente vai fugir de Deus, pessoal? O Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou todo o universo. Tudo que existe foi criado por Deus. E Deus, Ele era, é e será Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, os marinheiros começam marinheiros esses que não eram judeus, né? De vários povos. Cada um começa a clamar aos seus próprios deuses, né? E eles começam a esvaziar o navio, né? Para ver se consegue controlar o navio. E quando eles vão lá ao porão, eles acham Jonas dormindo num profundo sono, né? E o mestre do navio pergunta: "O que tens dormente, né? Por que está dormindo?" A Bíblia tem outras dizeres, mas com o mesmo significado. Levanta-te, invoca o teu Deus, né? Talvez assim Deus se lembre de nós, né? O seu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de qual sobreveio este mal. E chegou então, essas sortes que eles lançaram, chegou até o profeta Jonas. Então eles perguntaram, né? Quem é você? Para onde vai? Qual é a sua terra? Né? E de que povo és tu? E ele declara: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Né? Ou seja, ele está querendo dizer o quê? Deus fez tudo. Eu sirvo a esse Deus, Deus Todo-Poderoso. Então os homens temeram mais ainda. E eles não sabiam o que fariam a seguinte, né? Então, eles perguntam ao profeta:
né? Porque primeiro eles reclamam com Jonas: por que você fez isso? Pois sabia os homens que fugiam diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado, né? E disseram: que lhe faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. Aí Jonas fala: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreviver esta grande tempestade. Os homens relutaram, né, em lançá-lo ao mar, mas já não podia. Então eles clamaram ao Senhor, né, e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram Jonas e jogaram no mar, e o mar se aquietou. Então Deus envia um grande peixe, né, algumas traduções está escrito Leviatã, as traduções mais antigas, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. A princípio, esses 3 dias e 3 noites se assemelha quando Jesus morre, né? Ele mesmo havia se profetizado que destruiria o templo, em 3 dias o reconstruiria, mas ele estava se referindo ao seu corpo. Amém, pessoal? Ele não estava se referindo ao templo, então chamado templo o templo de Salomão lá, né? Que Salomão construiu. Então, era uma ilustração. Mas, na verdade, também ele estava querendo dizer o quê? Ele estava chamando aquele povo lá da época de Jesus de incrédulos. Por mais que se fizesse sinais, maravilhas no meio deles, operassem milagres, tal qual nunca houve antes de Jesus Cristo, né? Eles não iam crer. Então ele fala: essa geração má adúltera me pede um sinal, o sinal que eu estou dando, nenhum sinal será dado a não ser do profeta Jonas. Ou seja, além dos 3 dias, era o sinal da incredulidade do povo. Amém? Nós podemos chegar a essa conclusão, que Jesus estava falando isso. Então Jonas, no frente daquele grande peixe, ele começa a orar a Deus, né? Com grande clamor ele levanta, e ao mesmo tempo ele já recebe a resposta de Deus, e ele começa a agradecer a Deus, né? No versículo 4, vamos ler aqui a oração toda, né? Começa aqui no versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Pessoal, muitas vezes na nossa vida, nós nos sentimos igual o profeta Jonas. Não é verdade? Nós sentimos que estamos no próprio inferno, de tanto problema que nós temos. Nós sentimos no profundo. É como se nós estivéssemos lá dentro daquela barriga de um peixe, dentro do mar. Tal é o tamanho do nosso problema. Eu não sei se você está passando, né, um problema muito grande na sua vida. Mas saiba que Deus é o Deus do impossível, né? Eu tenho um vizinho aqui, ainda um homem jovem, né? Um homem que com perfeita saúde, seu vigor físico no auge da sua vida. De repente, ele mexendo com uma árvore, um galho cai na sua cabeça, bate próximo aos seus olhos, né? E depois ele não vai ao médico fazer exame, nada, né? Ele fala que está bem e fica em casa. E dali advém crescer tumores, né? Então nós não sabemos se ele já estava com a doença ou se foi daquela lesão que começou a criar tumores. Ele é uma pessoa que fuma, pode ter sido agravado pelo cigarro, não sei, né? Então, tive notícia dele hoje que ele quase perdeu ele já perdeu um olho,
já quase perdendo uma outra vista. Você entrou na cirurgia ontem e está no CTI se recuperando dessa cirurgia. Já tinha um outro tumor, retiraram, né? Então este homem, com certeza, ele está se sentindo igual o profeta Jonas. Ele está na profundeza. Agora, cabe ao homem decidir qual é o caminho. Para quem ele vai pedir ajuda? Ele vai confiar só nos médicos? Ou ele vai chamar o médico dos médicos? Ou ele vai pedir o perdão dos seus pecados? Porque não importa se quantos anos nós vivamos. Um dia nós vamos morrer. Nossa vida é passageira. Amém? O importante não é só estarmos bem fisicamente, estarmos com saúde, estarmos com as nossas contas pagas, né? Com alguns sonhos realizados. Isso é importante, sim. Mas o mais importante é a nossa vida eterna. Onde você quer passar a sua vida eterna? Isso é o importante, né? Você quer morrer em paz com Deus? A Bíblia diz que para se ter paz com Deus é necessário que aceitamos seu Filho, Jesus Cristo, como nosso advogado, como nosso supremo, suficiente Salvador. Amém? Então, pessoal, se tem alguém aí com algum problema, não deixe para amanhã. Faça como o profeta Jonas, clame ao Senhor. Confia nele, que ele vai te livrar, seja o que for. E se ele não livrar, ele continua sendo Deus. Amém? Ele vai continuar sendo Deus e ele vai continuar te ajudando de alguma forma. Nem que seja te amparando para que você atravesse o mar que você estiver. O mar de preocupação, o mar dos seus problemas. Amém? Eu também tenho problemas. Estou com problemas de saúde, mas eu deposito minha confiança. Eu faço tratamento médico, todo tratamento médico, mas eu deposito minha esperança, minha confiança no Senhor. Porque minha vida aqui é passageira. Não adianta eu confiar no homem. O homem não pode me salvar. Ele não pode salvar minha alma. Nem meu corpo. Porque chega uma hora que o nosso corpo dorme, nosso corpo acaba. Nossa vida acaba e o espírito volta para Deus. Amém? Então Jonas continua orando. No versículo 7 ele diz assim: quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no tempo da sua santidade. Os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia. Né? Ou seja, aquele homem, aquela mulher que estão atrás de aparência, de coisas enganosas, ou tão somente ateu, ou creem em falsos deuses, eles estão à sua própria misericórdia. Eles não estão com a misericórdia do Senhor. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação. Este também é um sinal que Jesus estava falando lá para os fariseus. Este é o sinal, a salvação vem do Senhor. Jesus começou a pregar de qual forma? É chegar no reino dos céus. A salvação vem de Deus, através de misericórdia, de amor. Não é através de rituais religiosos, de penitências, de sacrifícios. Amém, pessoal? Este é um sinal também que Jesus estava falando. Porque na oração de Jonas ele vem dizendo aqui, ó, do Senhor vem a salvação, de Deus vem a salvação. Não é do homem que vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Então Jonas é jogado próximo a Nínive, né? A 3 dias de caminho. Naquele tempo você andava a pé, você andava de cavalo. Aqui dá a entender o quê? 3 dias de caminho, 3 dias a pé. Então muito próximo a Nínive. Isso possivelmente chegou... Isso não ia passar desapercebido pelo povo de Nínive. Um homem sendo jogado do mar por um peixe.
Então aquele povo, possivelmente alguém foi lá, algum servo do rei, e informou esse rei, né? No versículo 4, a um caminho de dia, ele começou a pregar. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, será destruída. A Bíblia, nós vemos muitas passagens usar esse termo, 40 dias, né? Essa expressão, 40 dias. Então, Jonas está usando novamente essa expressão, 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram de saco, desde o maior até o menor. E o próprio rei manda uma ordem para todo o seu povo, do maior ao menor, para que se arrependam, para que jejuem, para que não deixem nem os animais comerem nem beberem. Os animais entraram em jejum também, forçado, né? Tamanho foi o temor desse rei e desse povo. E Deus viu que eles se arrependeram, e Deus, a Bíblia diz, na minha tradução está assim, Deus viu as obras deles como se reconverteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito que faria e não o fez. Esse arrependeu aqui, pessoal, é ilustrativo, tá? Porque Deus não é homem para se arrepender. Eu já sabia que esse povo, quando Jonas chegasse lá, se arrependeriam. Por isso Deus enviou Jonas. Para tudo Deus tem um plano. Para você, para o teu irmão, para o seu pai, para sua mãe, para mim, para os meus filhos, para minha esposa. Assim é Deus. Ele tem planos para você, ele tem sonhos para você. Mas, olha a reação de Jonas, né? O descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Jonas não gosta, Jonas não aceita que Deus tenha misericórdia desse povo, né? Então ele fala assim, por isso que eu fugi, porque o Senhor é piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E Deus, com toda a paciência, é razoável esse seu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade e fez uma cabana. Ficou lá para ver o que ia acontecer à cidade. Fez o Senhor descer. Aí Deus faz uma plantinha, né? Aqui na minha tradução está dizendo que é uma bobeira. Aboboreira, né? Pé de abóbora. Não sei, né? Outras traduções estão dizendo que é uma planta, que subiu cima de Jonas para que fizesse sombra. Então Jonas se alegra, né? Em extremo por causa desse pezinho de planta que fez uma sombrinha para ele lá. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, né? Ao amanhecer, qual feriu a abobeira e esta se secou. E aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Ele estava ressentido por causa da plantinha. E Deus fala, é justo isso? Tiveste compaixão da bobeira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda? E também muitos animais? Sim, porque os animais também têm valor para Deus. Então Deus está dando uma lição em Jonas. Quer dizer, eu tenho que deixar perecer 120 mil almas, porque lá eles não têm quem os oriente pelo caminho certo. Eles lá não têm profeta. Lá eles não têm um homem de Deus. Amém? Então, Deus dá mais uma lição no profeta Jonas para nós mesmos. Para que nós também sejamos misericordiosos, assim como o Pai é misericordioso, disse Jesus. Porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Amém? O maior dom que o homem, o ser humano pode ter, não é ser inteligente, não é falar 10 idiomas, não é nada disso.
O maior dom que o homem pode ter é o amor, é a misericórdia. Porque com o amor, com a misericórdia, ele vai conhecer a Deus. Ele vai entender quem é esse Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Não é? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem, da história do profeta Jonas, né? E de como Deus deixou essas lições, né? A lição de obedecê-lo, a lição do homem se arrepender do seu mau caminho e de mostrar como ele é misericordioso. Amém, pessoal? Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e fiquem com Deus.